Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e youtuber e hoje em mais uma resenha de livro aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão a respeito de O Estrangeiro, obra-prima do escritor francês de origem argelina Albert Camus, que foi publicada em 1942. Você vê aqui na minha mão uma versão em francês, L'Étranger, do Albert Camus aí, livro sobre o qual já vou falar com vocês. Mas antes, eu quero conversar brevemente com você que está assistindo a esse vídeo. Se você está chegando a esse canal pela primeira vez, eu peço que você se inscreva no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações. E se, ao fim dessa resenha, você gostar do conteúdo da discussão, dê um like no vídeo, curta-o, traga seus comentários aqui para o vídeo para eu poder conversar com você e dissemine-o, compartilhe-o pelas redes sociais para que nós possamos alcançar cada vez mais e mais pessoas. Tudo bem? Então vamos lá, gente. A obra O Estrangeiro, do Albert Camus, suscita uma série de interpretações e polêmicas. Por quê? Porque o título do romance, O Estrangeiro, é extremamente polissêmico. Será que se trata de um estrangeiro, uma pessoa de uma pátria, de um outro local, uma pessoa deslocada, alguém que é estrangeiro para si mesmo? Sobre essas várias acepções nós vamos falar, mas eu gostaria de ler brevemente um trecho original aqui do francês para depois pegar a versão em português que eu tenho aqui da Abril Cultural e ler para vocês o primeiro parágrafo. Vamos lá, gente. Vou ler para vocês rapidamente o primeiro parágrafo do romance em francês. O Estrangeiro, de Albert Camus. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier. Je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée. Enterrement demain. Sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. Agora, eu vou pegar aqui a versão da Abril Cultural que nós temos e ler para vocês o mesmo parágrafo em português. Hoje, minha mãe morreu. Ou talvez ontem, não sei bem. Recebi um telegrama do asilo. Sua mãe falecida. Enterro amanhã. Sentidos pêsames. Isso não quer dizer nada. Talvez tenha sido ontem. Se eu perguntasse a vocês que parte traz a voz do narrador e que parte é o telegrama propriamente dito, eu estou certo de que vocês teriam certa dificuldade em distinguir a escrita telegráfica, objetiva, sem muitas vezes aquelas preposições, como é próprio de uma mensagem telegráfica, da voz efetiva do Meursault, que é essa personagem, esse narrador personagem de O Estrangeiro. E esse já é um caráter de estrangeirismo decantado na forma mesma desse romance, que nos é apresentado de pronto. Uma escrita que não está vinculada àquilo de que fala. Uma escrita objetiva e alheia, estrangeira, como que vivendo alheia à distância daquilo que propriamente experiencia. Só que aqui é importante frisar que se trata da morte da mãe. Mas como assim? A mãe morreu e ele não sabe propriamente quando aconteceu a morte? E na verdade, diz que a mensagem telegráfica é que está deslocada porque pode ter sido um outro dia. Não hoje, mas ontem. Vocês estão percebendo? Isso já é um fator para mostrar para nós que Meursault é uma figura aí controversa. Só que nós tentamos, Meursault é aquela figura cuja alma, cuja personalidade nós tentamos desvendar
Isso é muito próprio de uma tradição romanesca que vem ali do século XIX, por exemplo, na literatura francesa, com o Stendhal, esse grande autor de O Vermelho e o Negro, com a sua personagem principal, Julien Sorel. Ou se nós pensarmos na tradição russa, de que o Camus tanto gostava, por exemplo, com o grande escritor russo Fyodor Dostoiévski, a quem ele havia lido com muita pujança. E, aliás, é possível dizer em enorme medida, como eu vou pontuar aqui para vocês, que O Estrangeiro é uma polêmica e uma resposta a Dostoiévski, sobretudo no que se refere à pena de morte, a que o Meursault vai ser submetido, eu já vou falar sobre isso. Mas esses dois autores, para citar apenas dois, o Stendhal e o Dostoiévski, são autores que podem ser tidos como mestres da tradição psicológica, de personagens prenhes de conflitos psíquicos, repletas de angústias, que tentam ser clarividentes para si mesmas, ainda que tenham muitas obscuridades, ainda que tragam à tona uma série de problemas, de tensões, de desafinidades, inadaptações para com o mundo. O Meursault, quando nós tentamos adaptar essa chave de compreensão psicológica a um estrangeiro para si mesmo como o Meursault, a gente fica ali na mão. O que é que o Meursault sente? O que é que ele tem dentro de si? Qual é a configuração da sua subjetividade? Já desde o primeiro parágrafo do Estrangeiro, no francês, como em sua tradução para o português, Meursault é telegráfico, Meursault é taquigráfico, Meursault está ali como poderia não estar. E diante da morte da mãe, não demonstra sentimentos. E isso, como vocês vão ver, vai ser efetivamente instrumentalizado no tribunal do júri pelo promotor. Mas nós que acompanhamos o Meursault desde o início, como que sabemos que a sua subjetivação, o transplante de sentimentos ou da falta de sentimentos para o Meursault não diz respeito a ele próprio. O seu caráter estrangeiro, o seu caráter de ser uma personagem opaca para si mesma, se reforça, só que ninguém mais, a não ser ele, como narrador personagem, e nós é que sabemos disso. Vamos acompanhar a trajetória do Meursault até o homicídio que ele comete desavisadamente, por acaso, numa praia ali da cidade de Argel, capital da Argélia, aliás, país onde nasceu Albert Camus e depois foi se radicar na França. Vamos acompanhar brevemente a trajetória do Meursault e entender de que ele é feito, ou na verdade, de que ele não é feito, porque Meursault é vazio para si mesmo, Meursault é todo pele. E aqui é importante dizer, antes de nós começarmos a acompanhar a trajetória do Meursault, que o nome dele em francês, que é a junção desse nome, a formação do nome dessa personagem é ambígua. Meursault, aqui nessa pronúncia, a francesa que eu estou trazendo para vocês, pode, digamos, aparentar o mer, que ele é M-E-U-R, mas pode ter uma eufonia com mãe, mer, e aí você já vê um alijamento, porque a mãe dele morreu, ele não mostra afeto, tem dúvida sobre quando aconteceu e está ali desprovido de patos de vinculação, mas também pode ser o mar. E como vocês vão perceber, é importante dizer que aquilo com que o Meursault se vincula, se é que ele se vincula com algo, diz respeito à natureza, ao caráter solar de Argel e também às sensações corpóreas. Meursault é todo pele. Meursault é externo a si mesmo. As sensações de Meursault batem na sua pele e saem. E trazem ali um prazer, uma fricção, um frisson, quando resvalam a pele, a sua sensualidade. Vocês vão ver já. Meursault trabalha ali numa repartição, tá ali como poderia não estar, tá na vida, assim como apresenta esse caráter alheio à morte de sua mãe. Meursault vai vivendo os dias de maneira alheia, de maneira completamente a ser levado pelas circunstâncias. Conforme ele nos narra as histórias, ele mostra que em cada local em que está, ele é um estrangeiro, um apátrida, nas suas próprias circunstâncias, na sua casa, no seu trabalho, como filho e como namorado. Ele conhece a Maria Cardona
E se eu disser que ele vai se envolvendo com a bela, com a ardorosa Maria Cardona, que gosta dele, que vai atrás dele, eu estou usando aí um vocabulário, uma gramática distinta daquilo que o Meursault mesmo apresenta. Por quê? A Maria Cardona, conforme o tempo vai passando, que vai se envolvendo com o Meursault e que vai dizendo a ele: você quer se casar comigo? Você quer ficar junto comigo? E para ele, tanto faz. Tanto faz estar com ela ali, naquela circunstância, tanto faz mudar o status de uma relação para a qual ele é estrangeiro, para a qual ele é alguém de outro lugar. O Meursault parece sempre, na sua própria presença, colocado o seu corpo, está em outro lugar. Ou, na verdade, quando a gente pensa que alguém está no lugar e a sua subjetividade está presente, está se derramando, Meursault nos desafia a pensar num ser cuja subjetividade não existe e que ele é a própria presença da pele. Por quê? Quando a Maria Cardona pergunta se ele quer se casar com ela, ele diz que poderia ser, mas não que poderia ser porque ele a ama. Ele nunca havia investigado isso. O sentimento do Meursault, como eu estou dizendo, está na pele. E, aliás, eu quero dizer a vocês que as mais belas e intensas no sentido exterior, intensidade da pele que sua, intensidade da pele que é arrebatada pelo sol, intensidade da pele que é ali transpassada pelo sal do mar, esse mar de argel, esse céu azul sem nuvens, esse sol fustigando a pele, açoitando a pele. As cenas mais bonitas de O Estrangeiro, a meu ver, se voltam para a relação sexual que o Meursault vai fazer com a Maria Cardona no mar de argel. Os dois vão se entrelaçar. Maria Cardona transpassa o corpo do Meursault com suas pernas. Eles se abraçam. O ardor do membro rijo do Meursault, chegando até Maria Cardona, é narrado ali sempre com uma preocupação de que as sensações se voltem para as dimensões corpóreas. Essa mestria do Albert Camus, desse ótimo escritor de origem argelina, mas um escritor francês, de língua francesa, a Argélia, vocês vão se lembrar, foi colônia da França e teve todo um processo de independência encarniçado no pós-Segunda Guerra Mundial. A Argélia ali, que é esse país da África, da região africana ali, a Argélia traz esse clima ensolarado. E o Camus toma cuidado para trazer a narrativa do Meursault sem sondar a sua interioridade. E, na verdade, não é só deixando de sondar a interioridade do Meursault, num deslocamento, numa tensão com a tradição do romance psicológico. Eu citei dois autores que podem ser tidos aí como mestres dessa tradição. Um francês, o Stendhal, mas a gente também poderia citar o Honoré de Balzac, cuja psicologia se funde de forma inconsútil, de forma completamente vinculada às tensões sócio-históricas, Honoré de Balzac e Stendhal na França, e o grande Fyodor Dostoiévski na Rússia, autor que, eu repito, Meursault leu com muito proveito. Todas essas dimensões fazem com que Meursault tenha propriamente vinculação com a Maria Cardona, mas uma vinculação de um prazer que sua, de um prazer que é amorenado pelo sol, porque a pele vai sendo fustigada ali, vai sendo queimada pelo sol. Esse é o prazer que Meursault percebe, que Meursault sente, mas sente, mais uma vez, com a pujança de seu corpo. As cenas ali em que o Meursault está debruçado sobre o parapeito de sua janela, fumando um cigarrinho, e ali a descrição do cigarro que se esvai em cinzas, e depois com a passagem ali de torcedores de um time de futebol, e aqui eu faço um parênteses, hein? Albert Camus gostava muito de futebol e, salvo engano, chegou a ser goleiro de um time. Então, Camus aí tem uma tradição, veio para o Brasil num determinado momento, tem até escritos do Camus sobre ali a sua passagem pelo nosso país, pelo Brasil. E nesse momento, é interessante que, enquanto o Meursault fuma, a Maria Cardona está deitada na cama, ela está dormindo ainda. Só que chega um momento em que ela precisa acordar para ir ao trabalho. O Meursault ali está alheio, só para variar, sua condição de ser alheio às circunstâncias é algo dado. A Maria Cardona está deitada, ela se levanta, ela se apronta e sai para ir para o trabalho. Lhe dá um beijo, ele mais uma vez, sem propriamente qualquer vinculação com ela,
Mas tem um momento também muito bonito, em que ele vai até o travesseiro em que a Maria Cardona estava deitada, e ela estava com o cabelo molhado do suor, do amor que eles fizeram, molhado ali da praia de Argel, e ele cheira o cabelo da Maria, na verdade a fragrância do cabelo da Maria Cardona que havia ficado sobre o travesseiro. E aí ele sente ali um furor. Então o Meursault, nesse ímpeto de ser pura pele, de ser vazio de si mesmo como alma, como subjetividade, tem os sentimentos vinculados àquilo que lhe acontece por fora. O por fora seria a vida. Daí a existência, a essência para fora, o existir, aquilo que está como essência de fora. Muito bem. O Meursault está sendo conduzido ali pela narrativa mais do que conduzindo-se. Em um determinado momento, vai com um amigo até uma praia, eles estão ali armados, parece que há alguma convulsão com os árabes. E essa é uma dimensão aí complicada e encarniçada. Por quê? Há como que uma dimensão de preconceito dado, né? Dada a condição ali, árabes, não árabes, os colonizadores e os colonizados. Meursault está caminhando pela praia. Pode haver algum furdúncio, algum problema. O Raimundo, seu amigo, está ali com ele. De repente, conforme ele caminha pela praia, armado, porque poderia haver um furdúncio, e ele está armado como estava, por exemplo, fumando um cigarro. A arma também lhe é alheia. Mas vejam só, nós sabemos disso. Como é que o tribunal do júri e o promotor vão saber disso? Meursault está caminhando pela praia. De repente, com aquele sol fustigante, com aquele sol terrível, uma onda de suor lhe toma a testa. Ele tenta tirar ali as gotas de sobre o olho. E ele vê que está vindo do outro lado alguém, um árabe, provavelmente um inimigo, que vem até si mesmo. O que Meursault faz? Meursault dispara de forma alheia, de forma distante, de forma desvinculada, como havia vivido até então, como havia passado a experiência de acompanhar, desacompanhando a morte de sua mãe, a experiência de estar com Maria Cardona, muito mais como alguém que está em choque de peles, do que como alguém que ama, do que como alguém que se vincula. A experiência de ser funcionário e de ser amigo, estrangeiro em todas e quaisquer relações, estrangeiro para sua própria vida. Só que agora, Meursault dispara como quem é estrangeiro para a arma, como quem é estrangeiro para a vida e como quem é estrangeiro para a morte do outro. E é preciso explicar. Para as autoridades constituídas, pro tribunal do júri, para os membros do júri e para o promotor, que o seu caráter é estrangeiro, que ele é ontologicamente alheio a si mesmo e à vida, que ele está como uma folha que é arrastada pelo vento. E o que é que o promotor vai fazer a cada momento na sua narrativa, vejam vocês, na sua narrativa acusatória para levar o Meursault à condenação, à pena de morte? Ele vai utilizar todos os momentos que mostravam frieza por parte do Meursault, frieza para nós, frieza para o nosso tipo de sociedade, frieza para uma sociedade que pressupõe que existe uma vinculação do eu com o mundo, que existe uma vinculação de sentimentos com o mundo e com as circunstâncias, para mostrar que o que o Meursault fez na praia, o que ele fez lá, matando aquele pobre cidadão, aquele árabe, cujo nome nunca é pronunciado, cuja identidade é para sempre silenciada, que ele o fez de maneira fria e calculista, que Meursault é um psicopata. E o Camus foi propriamente brilhante nesse sentido ao pensar no narrador em primeira pessoa. Por quê? Porque se houvesse um narrador em terceira pessoa para o estrangeiro, Camus incorreria numa contradição ali, não só nos termos, mas com a própria estrutura de esvaziamento da personagem. Porque um narrador em terceira pessoa, um narrador distante, um narrador de fora, poderia querer sondar o caráter anímico, o caráter subjetivo, a alma de Meursault. Mas se ele, que vive em si mesmo,
e esse si mesmo é esvaziado, se o narrador personagem, desconhece a sua interioridade, é porque ela pode não haver. E claro que o tribunal do júri e o promotor vão trazer a narrativa sobre o Meursault, desacreditando completamente da possibilidade de que ele seja vazio. A atribuição de psicopatia, a atribuição de frieza, a atribuição de um caráter alheio dizem respeito à dolosidade, à intenção radical do Meursault de matar. É assim que o tribunal do júri o julga. Nós, leitores e leitoras, conforme lemos O Estrangeiro, somos trazidos, somos ali ambientados nessa pátria sem fronteiras, nessa pátria sem solo, nessa pátria sem céu, nessa pátria que só tem pele, a pele corpórea e alheia de Meursault. E aí, gente, de uma hora para outra, alheio como estava a própria vida, como estrangeiro de si mesmo, Meursault passa de liberto a cativo. De alguém que vive alheio para si mesmo, para alguém que vai morrer alheio a si mesmo. E aqui nós chegamos à condição de condenado à pena de morte. E vocês vão se lembrar de que Fyodor Dostoiévski, esse escritor russo, com quem Camus dialogou profundamente, foi um autor que chegou a ser condenado à morte em fins da década de 1840 por ter feito parte de um círculo revolucionário, o círculo de Petrashevski, que se contrapunha ao czarismo. O czar chegou a condenar os membros do círculo de Petrashevski à morte e depois, no último minuto, comutou a pena e a reverteu em longos anos de trabalhos forçados. Dostoiévski discorreria sobre a dimensão da quase morte, da pena de morte, em vários momentos de sua obra, nomeadamente nos romances Crime e Castigo e O Idiota. Mas aqui, em O Estrangeiro, existe como que uma polêmica entre Camus e Dostoiévski, mas também entre Camus e Victor Hugo, que escreveu, esse grande escritor francês do século XIX, ali como Dostoiévski, que escreveu a obra O Último Dia de um Condenado à Morte, obra que Dostoiévski considerava a obra magna de Victor Hugo. Ambos, tanto Dostoiévski quanto Victor Hugo, dizem que a pena de morte é um assente, que os últimos momentos são terríveis, que é preciso lutar pela vida, que é preciso viver, que é preciso haver a comutação e que o ser se vincularia à vida de maneira encarniçada se pudesse prolongar os seus dias para além da pena de morte. Toda essa agrura, essa agonia psicológica, essa vinculação não é derramada por Meursault. Meursault continua alheio. Meursault acha que a guilhotina, que é tão romantizada, que é tornada grandiloquente por essa tradição do romance que vai chegar ao cadafalso, que a guilhotina ela própria é comezinha, que ela própria é uma estrangeira. E quando chega um cura, quando chega um padre à cela de Meursault para ministrar a extrema-unção, para dizer, para receber de Meursault as últimas palavras, para que ele se reconcilie com Deus, que é para o Meursault tão estrangeiro quanto ele é estrangeiro para si mesmo. Existe um momento de ardor em que Meursault pega o padre pelo colarinho da batina e diz: toda essa cantilena religiosa não vale um único fio de cabelo de mulher. E vocês vão se lembrar de que Maria Cardona era a única pessoa, ou eu diria, o único ser de pele exterior, ser de exterioridade, com quem Meursault se comunicava como fricção do corpo, como sentimento alheio para si mesma, com que Meursault teve uma vinculação, uma ex-vinculação, algo de fora que se vincula. Vocês percebem? Então, gente, O Estrangeiro é uma narrativa formidável por trazer para nós um contraponto radical em relação ao romance psicológico, um esvaziamento do ser, uma existência, uma essência para fora. E essa é a encarnação mesma, digamos, de uma dimensão do absurdo, esse absurdo que transpassa a obra do Camus. Em O Estrangeiro, um absurdo de deslocamento do ser em relação ao mundo, do ser que é para fora em relação a si mesmo e, sobretudo, das ações a que o ser comete, sugerindo uma irresponsabilidade que não é propriamente do indivíduo por agir de forma má,
mas uma irresponsabilidade que é ontológica. Porque como é que eu posso ser responsável por algo que eu faço se eu sou vazio em mim mesmo? É o absurdo do ser vazio em relação às autoridades, às forças judicantes que atribuem uma essência, que atribuem uma dolosidade, que atribuem uma subjetividade a alguém que é vazio para si mesmo. Essa narrativa postiça do tribunal, que vai levar o Meursault à morte, que vai condená-lo à morte, é também um dos absurdos, um dos paradoxos, uma das incongruências de O Estrangeiro de Albert Camus. E aqui, gente, eu quero deixar registrado o romance The Meursault Investigation, que é do Kamel Daoud, esse argelino Kamel Daoud, que vai escrever uma resposta para o Albert Camus, uma resposta ao Estrangeiro pelo prisma interessantíssimo e silenciado em O Estrangeiro do árabe que foi morto na praia. Olha que coisa interessante. Eu ainda vou fazer aqui neste meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, uma resenha sobre o contraponto em relação ao Estrangeiro, para trazer a voz daquele que foi colonizado, daquele que foi silenciado, daquele que foi morto, mas não teve sua voz minimamente considerada em O Estrangeiro. Então, pessoal, essa foi mais uma resenha do meu canal do YouTube sobre a belíssima, controversa e polêmica obra O Estrangeiro, nesse título tão sintético, tão escorreito, que traz profundas acepções, profundas sem profundidade, profundas na sua polissemia, que tem várias ondulações como o mar de Argel, mas não profundo o título na sua imersão na subjetividade. Essa foi a grande obra de Albert Camus, O Estrangeiro, obra que, quando lida por Jean-Paul Sartre, aquele que se tornaria grande amigo do Camus, e depois haveria uma dissensão entre os dois, mas esse é um tópico para nós falarmos em outro momento, quando eu trouxer a obra do Jean-Paul Sartre aqui para as resenhas do meu canal do YouTube. É importante que o Sartre, quando leu O Estrangeiro, disse que queria conhecer o autor e eventualmente conversar com ele sobre disseminações da obra e tornar-se seu amigo. Esse foi O Estrangeiro, de Albert Camus. Se vocês gostaram de mais essa resenha de livro aqui do meu canal do YouTube, eu peço que você dê um like no vídeo, curta-o, compartilhe-o nas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas, e traga aqui os seus comentários para que nós possamos conversar. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, eu peço que você se inscreva, toque a sinetinha para poder receber as notificações, e até a próxima resenha de livro, que acontece a cada quinta-feira, às 8 horas da noite. É isso aí, pessoal. Até a próxima e tchau, tchau!